Mas será que o CFO, uma das maiores dificuldades hoje, não seria o fato da gente não ter modalidades para intensificar essa utilização, né? Massificar essa utilização? Eu acho que sim, Timóteo, né? E quando eu falo, estou escrevendo bastante com o Escritório do Esporte lá, que é o projeto que eu estou tendo, e eu bato muito nessa tecla, né? Quando a gente fala de futebol, é um mercado que, apesar de muito amador na sua gestão e administração, a meu ver, ainda é praticamente nossa única modalidade profissional. Né? A gente tem pontualmente ali uma competição grande do voleibol, uma competição grande do basquete, aí eu estou falando de Liga Nacional e NBB. Tem algumas competições grandes de futsal também que movimentam, mas assim, ainda é uma cadeia que não chega nem perto do futebol. E a gente precisa realmente não desmerecer o futebol. A gente precisa com que essas outras modalidades possam ter a mesma visibilidade, mesmas prerrogativas, tudo, e consigam pelo menos chegar próximo do tamanho que o futebol tem a nível de estado, a nível nacional, né? Mas eu acho sim, já respondendo aí sua pergunta, que o Centro de Formação Olímpica, um dos principais gargalos deles é exatamente nós não termos um mercado nas outras modalidades esportivas que possam auxiliar, digamos assim, essa manutenção toda dessa indústria do esporte. Mas o CFO tem um papel importante de fomentar esse mercado. Tá? Ele não pode simplesmente ficar como equipamento público aguardando que as nossas competições estaduais ou os nossos times aí começam a aparecer mais no cenário esportivo e aí sim possam receber jogos aqui e tal, como é o caso do basquete cearense, que é um representante nosso da região Nordeste que a gente tem na NBB, e que manda seus jogos lá no equipamento. O CFO tem o papel de fomentar essa indústria, a meu ver. Né? Como eu falei, eu passei 2 anos na coordenação da Secretaria de Esporte, o CFO ainda era um equipamento inacabado, isso na teoria, digamos assim, estruturalmente ele estava 98% pronto, mas dentro da nossa proposta na Secretaria foi, como o Estado recebeu o equipamento oficialmente, nós conseguimos concluir isso no final de 2018, o CFO finalmente passou para a mão do Estado, depois de 6 inaugurações, olha bem, 6 inaugurações do equipamento, ele passou para a mão do Estado no final de 2018, e nós realizamos eventos testes, não só porque era a única forma de evento que nós podíamos realizar à época, como também, a meu ver, o CFO, como qualquer produto, tem que ter ele tem que principalmente se mostrar, ele tem que ter a questão do marketing, ele tem que ser visível. A gente tem que mostrar a qualidade do Centro de Formação Olímpica para possíveis parceiros. É difícil eu vender um equipamento que está fechado, que está ali com poeira, que está sem utilização, que eu não sei o potencial dele. A partir do momento que o CFO caiu um pouco dentro da graça, tanto do mercado esportivo quanto do mercado cultural, ele, inclusive, esse movimento ficou mais fácil de ser vendável. No início, a gente atendia pequenas competições estaduais ali. Ao final da nossa gestão, nós estávamos recebendo as competições nacionais. O CFO recebeu 12 competições nacionais quando a gente estava à frente da coordenação. O CFO recebeu um sul-americano de wrestling. Ele teve visível para o Hudson, depois pode me dizer que é o presidente da Federação de Wrestling, mas teve transmissão via streaming aí. E a gente teve aí, sei lá, mais de 12 países assistindo um centro de formação olímpica e ficaram maravilhados com o equipamento. Então é esse movimento todo que tem que ser feito para que você comece a alavancar um pouco mais essa indústria do esporte, torne o equipamento mais atrativo e aí você vai buscar parceiros com mais facilidade. Tanto a nível nacional como a nível internacional. Como eu falei, o CFO é um equipamento a nível internacional. Ele não deixa a desejar absolutamente nada para nenhum equipamento esportivo do mundo. Nós temos um ginásio climatizado para 20 mil pessoas. Nós temos uma piscina olímpica aí que só tem 2 aqui no país, no último levantamento. Era do Centro de Formação Olímpica que é utilizado nas Olimpíadas. É uma piscina mirta aí de uma qualidade absurda. Nós temos alojamento a título de hotel para mais de 240 pessoas. Né? Sala de fisioterapia, sala de musculação, enfim, você tem. É um equipamento realmente fantástico. É um equipamento fantástico. Aí eu vou ter que fazer uma pergunta rápida, mas eu já estou aqui com a da Heloísa na agulha. Existem cidades que descentralizaram, vamos dizer assim, levaram confederações, né? Tipo Salvador levou a Confederação Brasileira de Judô, né? Você com certeza já teve lá também. Aracati levou alguma... Aracaju, profetizei aí, Aracaju levou algumas confederações também.
A gente, por um tempo, não sei como está a utilização daquele espaço na Iparanda ali com a Confederação Brasileira de Futsal. Então, isso, de certa forma, fortalecia, né? Fortalece as modalidades naquela cidade. E pelo que você está me falando, a gente teria condição de colocar várias confederações dentro do Centro de Formação Olímpica, né? Sensacional, cara, sensacional. Exato. Para você ter uma ideia, a proposta de construção, e assim, no CFO, eu batalhei muito por esse planejamento, como ia ser a gestão posterior do equipamento. Tive várias desavenças aí do processo, certo? Porque, assim, eu entendia que ele estava indo para um rumo que, na minha ótica, à época, não era o ideal para o processo. Mas dentro das propostas, em que inclusive não estavam sendo aceitas, era que o CFO funcionasse como um coworking para as federações esportivas estaduais, das modalidades que ele comporta. O ideal, assim, a proposta, e tinha desenhado já isso, era que nós montássemos e tem lá uma estrutura de escritório, né, chamar de Sala das Federações, essa era a proposta, onde a gente montaria uma equipe administrativa básica, pequena, uma secretária, uma assessoria e tal, alguns computadores e tal, salas de reunião, etc. E aquilo serviço de coworking para as federações locais. Por exemplo, Federação Cearense de Judô, quer marcar uma reunião, buscar um patrocinador e tudo, liga para a secretária, agenda o espaço lá, utiliza a sala de reuniões, recebe um possível patrocinador, etc, etc. Então, assim, como um centro comercial, porque as nossas federações carecem desse processo também. E nossas federações e nossas confederações. Como eu falei, nós recebemos várias confederações nacionais lá no equipamento. Recebi Confederação Brasileira de Esgrima, que nós não temos nem Federação Estadual de Esgrima, e o CFO tem uma parte dele específica para esgrima, com pistas magnéticas, com todo equipamento que nem se viu aqui no estado. Confederação Brasileira de Boxe, Confederação Brasileira de Levantamento Olímpico, Confederação Brasileira de Atletismo, basquete em cadeira de rodas, badminton, todas eram entidades nacionais que nós chegamos a receber no equipamento, e nenhuma delas saía sem ficar maravilhado com aquilo, sem vislumbrar várias possibilidades de parceria e tudo. E como você disse, trazendo as parcerias com as confederações nacionais, os olhos daquela modalidade a título de Brasil se voltam para aquele equipamento, né? Porque você tem a maior entidade gestora da modalidade ali. Isso. Então, foi umas possibilidades que a gente costurou bastante esse caminho durante o processo lá. E tá lá, né? Tá lá. Com um pouquinho de vontade, a gente pode fazer esse propósito virar realidade, né?